Mas o legal mesmo é fazer aquele bloqueiozão que a bola bate na sua mão e volta na quadra do adversário e faz um ponto, assim, principalmente nos momentos de decisão, nos momentos de dificuldade. Bom, vamos falar sobre o bloqueio. Bloqueio é o fundamento mais difícil de ser executado. Tem duas coisas primordiais no bloqueio, que é o tempo de salto, o tempo de entrada do braço em relação à bola que está do lado do adversário e o gesto propriamente dito, né? Lógico, impulsão, uma série de coisas são importantes, mas ele basicamente tempo e gesto. Os bloqueios podem ser bloqueio simples, o próprio nome já diz, bloqueio individual, bloqueio duplo com duas jogadoras, dois jogadores, ou bloqueio triplo, 3 jogadores ou 3 jogadoras. Então é muito importante, dependendo do tipo de bola e da velocidade que o teu adversário vai jogar, a possibilidade de você ter mais jogadoras possíveis bloqueando nesse momento. Mas a leitura é muito difícil. Por isso o treinamento das levantadoras, exatamente para poder ter um gesto tão difícil de ser lido que o bloqueio vai chegar sempre atrasado. Então por isso uma boa levantadora faz uma grande diferença nos seus times. Então, um grande problema está ali. Nas bolas mais altas, você tem mais tempo de deslocamento, você tem mais tempo para poder ler onde está a bola, se posicionar um pouco melhor, e aí vai depender do atacante que tiver na sua frente. Se ela tiver muita habilidade, pegar a bola muito alto, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Basicamente, falando, tem muita coisa para falar do bloqueio, mas passadas, por exemplo, passada lateral, né, o que a gente chama de uma passada lateral só para poder executar o salto. Depois nós temos uma lateral e passada cruzada, que são compostos já que a gente utiliza. Mas também você pode fazer imediatamente a passada cruzada, não impede. Então cada jogadora, dentro da sua especificidade ou dentro da sua posição, ela faz um tipo de bloqueio ou um tipo de ajuda. Agora, o importante do bloqueio é você ter um sincronismo das passadas entre todas as componentes das jogadoras da rede, né, para que ombro fique junto com ombro. Então é muito importante que os ombros cheguem muito próximos um dos outros para que você não deixe espaço para essa bola passar nesse meio, o que comumente acontece. Tá? Se você não tiver uma boa entrada, uma boa posição de ombros e de braços, você pode deixar o espaço entre um bloqueio e outro, falando do bloqueio duplo ou do bloqueio triplo. O bloqueio simples já é mais tranquilo de falar, que é um bloqueio que vai diretamente na bola. Não tem outra jogadora que está do seu lado, outro jogador que encosta próximo de você para executar o fundamento. Você está sozinho e vai ter que tocar, jogando o braço, bem posicionado, lendo o movimento do seu adversário para poder conseguir tocar na bola da melhor maneira que você consiga, né? Mas o legal mesmo é fazer aquele bloqueiozão que a bola bate na sua mão e volta na quadra do adversário e faz um ponto, assim, principalmente nos momentos de decisão, nos momentos de dificuldade. É lindo, é gostoso. Por isso que eu falo que é o fundamento mais legal de se fazer e que você tem, assim, uma sensação de muito forte e de ajuda do seu time no momento de dificuldade. Então, por isso que bloqueio a gente treina muito, todos os dias, para que o tempo seja melhor,
a mecânica do movimento melhor e a percepção, a leitura do braço dos seus adversários, das suas adversárias, com uma percepção muito maior. É muito difícil. Por isso que a gente sempre fala para as jogadoras baterem contra o corpo. O que é bater contra o corpo, atacar contra o corpo? É simplesmente você apontar para um lado e bater para o outro sem olhar para onde você está batendo. Para chegar nesse nível é necessário muita prática, muito treinamento, muito aperfeiçoamento, consequentemente, muita repetição. Tudo isso tem que ser muito bem treinado, sincronizado entre as jogadoras, né? E aí tem sempre os cuidados que a gente tem que tomar, que são as entradas do braço, das mãos. Ou seja, toda vez que eu deixar um pouco o meu braço fora do meu eixo, então eu tô com o meu braço no eixo do meu corpo. Tá tudo bem, meu equilíbrio tá ok, ponta do pé para baixo depois que eu saltar. Isso é importante, segurar muito no abdômen, glúteo também, né? São movimentos, posturas importantes para você não invadir, não tocar na rede, não tocar com a cintura ou com o pé na rede. Então tudo isso tem que ser muito treinado. E depois, quanto mais eu tiver no meu eixo do corpo, na trajetória da bola, melhor. Quando eu começo a jogar um pouco o meu braço, eu posso bloquear, acontece muitas vezes, mas se eu pego um atacante do outro lado muito habilidoso, ele pode trabalhar com as minhas mãos porque eu estou exatamente com o braço fora do meu eixo. Eu não estou com as alavancas totalmente bem posicionadas. Lógico, eu posso buscar com uma mão, eu posso buscar com outra. Vocês devem ouvir muito, por exemplo, atacou na mão de fora. Atacou na mão de fora significa que essa mão é a mão de fora do jogo, né, para dentro da quadra, que vocês estão vendo aqui, ó, para ficar mais fácil de entender. A mão de dentro é a mão esquerda, porque eu estou na posição 2. Se eu tivesse na posição 4 do outro lado da rede, a minha mão de dentro seria a direita. Então o que acontece? Eu estou bloqueando na posição 4 do adversário, 2 do meu time, e fui bloquear, joguei a minha mão e o meu adversário, a minha adversária, conseguiu atacar na minha mão de fora. Essa, lembra que eu falei da mão de fora. Mão de dentro, mão de fora, fora do eixo. A possibilidade de eu não conseguir bloquear essa bola é muito grande. Por isso que eu tenho que estar sempre na frente da minha atacante, podendo entrar com os braços, me movimentar com os braços, ser agressivo com bloqueio, mas eu preciso saltar bem, eu preciso ter uma boa leitura e um bom equilíbrio na hora que eu estiver executando o meu salto, ok? Fica aí outra dica.